Meus queridos, acredito que vocês já perceberam a quantidade de vezes como eu cito a história da igreja, e não apenas porque eu tenho uma formação nessa área, mas porque eu entendo e desde cedo eu aprendi que é uma excelente pedagoga para nós, o povo do Senhor, não cometermos os equívocos que os servos do passado, os santos do passado, os crentes que assim como nós viveram nessa existência, passaram pela terra, a gente não cometa os equívocos, os erros que eles cometeram. É inevitável que vamos falhar, mas a história da igreja pode muito nos encaminhar acerca de caminhos que devemos evitar e outros que devemos abraçar e perseguir. Nesse sentido, além dos puritanos, como eu já citei em outra ocasião, há um outro grupo que eu tenho grande admiração e ele é conhecido como morávios. Os morávios, eles são descendentes dos hussitas, e eu não sei se você sabe, mas esse nome vem de John Huss, um dos pré-reformadores. Foi aquele que, de acordo com alguns estudiosos, profetizou a vinda de Lutero cerca de 100 anos antes. E os hussitas moravam numa região, no equivalente ao que hoje seria a República Tcheca, e eles depois migraram para um outro lugar, mas foi por causa da Guerra de 30 anos que eles acabaram indo para uma região conhecida como Herrnhut, no que hoje a gente chamaria leste da Alemanha. E lá viveram. E o contexto deles, estamos falando aqui do final do século XVIII, ou melhor, final do século XVII para início do século XVIII, era que não apenas havia conflitos entre protestantes e católicos, uma vez que a gente está falando de um tempo em que os estados não são laicos, são confessionais, havia conflitos imensos entre os protestantes e os católicos, mas havia também grandes desentendimentos entre os próprios protestantes por causa das várias denominações. Anabatistas ou batistas que não se entendiam com reformados, que não se entendiam com luteranos, isso gerava conflitos e grandes conflitos entre os próprios protestantes. E aí eles vão morar numa região que pertencia a um conde chamado Zinzendorf. E esse conde Zinzendorf, ele era bastante sério e havia sido influenciado por um movimento que começou na Alemanha, no que chamaríamos de Alemanha, porque não era Alemanha, chamado de pietismo. E esse pietismo, ele se contrapunha a toda essa vivência puramente formal, doutrinária da fé. Os pietistas diziam que não bastava a gente ter um conjunto de doutrinas para perseguir, não bastava a gente viver e lutar por uma ortodoxia, mas também nos interessarmos por uma vida prática, uma ortopraxia, uma ética que agradasse a Deus. O movimento pietista insistia na necessidade que os crentes, que os protestantes tivessem a consciência da sua própria conversão e que essa conversão não fosse meramente intelectual, não fosse simplesmente você seguir dogmas e preceitos, mas que de fato tivesse uma experiência de conversão genuína e de busca, devoção ao Senhor. Influenciado por esse movimento, tanto o conde Zinzendorf quanto esses irmãos vão então morar nessa região conhecida como Herrnhut, no leste da Alemanha. E lá eles acordam não discutir questões doutrinárias e viverem de forma pacífica, apesar das diferenças. Esses irmãos chegaram, para vocês terem uma ideia, a realizar um propósito de oração contínua de 24 horas, e essa torre de vigia durou cerca de 100 anos. Isso não é história que eu estou inventando, clichê ou algum mito evangélico, mas isso é comentado por grandes historiadores, por especialistas, e tanto o movimento pietista quanto os morávios são reconhecidos, inclusive por historiadores que nem cristãos são. E aqui eu destaco que não apenas eram homens devotados à piedade, à busca por Deus, por uma vida de oração, mas eles também insistiam na unidade da igreja e também no alcance dos perdidos. Para vocês terem uma ideia, os morávios enviaram missionários para várias partes que eram altamente inóspitas para a época, como por exemplo as ilhas do Caribe, a Groenlândia, os esquimós. Estamos falando aí
de 1740, 1750. E um dado curioso é que na semana passada eu falei de John Wesley, mas o próprio John Wesley, que já fazia parte da igreja anglicana, ele então vai à América e passa por uma grande tempestade, e lá nesse navio que ele vai aos Estados Unidos, que não eram ainda Estados Unidos, ele encontra morávios. E uma coisa lhe chama muito a atenção, é que o navio estava prestes a afundar, mas os irmãos morávios que ele encontrou estavam lá louvando ao Senhor. Isso fez com que John Wesley tivesse uma reviravolta na sua vida. Ele começou a questionar sua própria salvação, sua experiência com Deus, e ele então, movido por aquele grande impacto que ele teve com os morávios, a sua vida mudou. Ele se tornou um grande avivalista, e na sua biografia se conta que houve uma tremenda influência dos morávios. Para vocês terem uma ideia, conta-se que os morávios, eles fizeram mais por missões em 25 anos do que todo o movimento protestante junto em 150. Eles foram para lugares que ninguém queria ir, a ponto de terem alguns que se venderam como escravos para anunciar o evangelho em locais que não poderiam. Esses são os morávios. Pessoas que são precursores das missões modernas, mas para mim, na história da igreja, o maior exemplo de fervor e devoção a Deus que eu consigo encontrar. Meus queridos, não basta ter um corpo de doutrinas e saber o que é certo, seguir um conjunto de doutrinas, ter uma fé reformada, uma fé consolidada, mas isso não vem acompanhado de amor pelo Senhor e de devoção a Ele. De que adianta a gente saber tanta coisa, mas estar perdido por causa de uma falta de propósito de viver devotado à glória de Deus, que é a maior de todas as causas? Pois é, mesmo sendo uma coisa tão lógica, muitas vezes eu e você esquecemos, e Jesus se dirige a uma igreja em particular, que tinha a doutrina na cabeça, mas a devoção a muito tinha saído do coração. Hoje iniciamos uma série de mensagens sobre a igreja, as 7 igrejas do Apocalipse, e se há uma característica que sobressai a igreja de Éfeso, é que ela é excelente na doutrina, ela era, mas o seu coração, ou a sua devoção, estava em falta com o Senhor da igreja. O que é que nós podemos aprender para os nossos dias no século 21 acerca da igreja de Éfeso? O que esse texto sagrado tem a nos ensinar e que lições podemos aprender com relação ao que pensa Jesus acerca dessa igreja e que atitudes devemos ter diante do que Jesus diz à igreja de Éfeso em Apocalipse capítulo 2, versículos 1 a 7. Para tanto, eu peço que você acompanhe a exposição da palavra do Senhor e abra aí a sua Bíblia nesse texto que nos fala de uma igreja que era o exato oposto do que eu falei dos morávios. Não era devotada ou tinha deixado de ser devotada a Cristo, apesar do seu grande conhecimento e interesse doutrinário. Então peço que você abra aí a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 2, versículos 1 a 7 e permaneça com a sua Bíblia aberta. Diz assim a palavra do Senhor: Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por amor do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e se não, moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Versículo 4: Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Vamos orar ao Senhor? Santo Deus, fala conosco. Sem o poder do teu Espírito Santo, sem a tua influência,
serão palavras ao vento, será perda de tempo. Mas se tu operares em nosso coração, levando nossas mentes cativas e nosso coração à tua presença, ó Senhor, seremos transformados. E eu peço que o Senhor traduza isso no coração das crianças também, em nome de Jesus. Amém. João, o apóstolo amado, escritor do Evangelho e das cartas, é também o autor deste livro. Foi o único dos apóstolos que não foi executado, e ele está em Patmos exatamente por causa de um exílio. O imperador Domiciano, um dos mais cruéis da história dos imperadores romanos, ele então começou uma perseguição bastante dura contra as igrejas, e ele resolveu exilar, como se fosse possível calar o povo de Deus, resolveu exilar João, o único apóstolo que a essa altura estava vivo. Estamos falando aí entre o ano 90 e 95 depois de Cristo, cerca de 55 a 60 anos depois que Jesus morreu, e aí não tinha mais a primeira geração dos crentes, já havia falecido, somente estava João bastante velho quando ele escreve esse livro. Ele está preso na ilha de Patmos, mas o reino do Senhor não fica preso. E então no capítulo 1 Jesus dá uma revelação a João extraordinária, uma revelação de si mesmo. E eu chamo sua atenção que no capítulo 1 João tem uma visão de Jesus glorificado. Dos versículos 9 aos versículos 20, ao versículo 20 nós observamos que Jesus aparece a João, não mais aquele que estava ferido, não mais aquele que andou entre eles, mas de uma maneira que João não tem condições de reconhecer. Jesus aqui está no seu estado glorificado. Jesus aqui é descrito de uma maneira majestosa, gloriosa, como João não o conhecia, a ponto de no verso 17 dizer: quando vi, caí aos seus pés como morto, porém ele pôs sobre minha mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que esteve morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer. E no verso 20 ele diz: quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na mão direita, e os 7 candeeiros, as 7 estrelas são 7 anjos das igrejas, ou seja, os 7 pastores, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Jesus, ele então se revela a João, e se poderemos dizer, irmãos, que há um tema no livro de Apocalipse, nós dizemos que o tema é o governo de Deus sobre o mundo perseguidor da igreja. Dos capítulos 1 até o capítulo 11, nós vamos observar o mundo perseguindo a igreja. Do capítulo 12 ao 22, nós observamos o dragão perseguindo a noiva. Você diz, são duas coisas diferentes? Não. É que João vai mostrar o mundo perseguindo a igreja, do capítulo 1 ao 11, mas do 12 em diante ele vai mostrar o que está por trás dessa perseguição. É o diabo tentando fustigar, atingir a igreja, porque não consegue mais vencer o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, porque ele foi derrotado na cruz e na ressurreição de Cristo. Então é como se Apocalipse falasse de uma coisa só, mas dos capítulos 12 em diante aumenta a intensidade. O autor ele dá um foco mais detalhado do que está por trás da perseguição do mundo à igreja. A igreja é perseguida porque a igreja reflete o caráter de Cristo, e a semente de Satanás, os inimigos de Deus, então perseguem aquela que é a noiva do Cordeiro. Mas os 3 primeiros capítulos trazem história. A dificuldade de interpretação vai exatamente do capítulo 4 até o 22, mas do 1 ao 3 é a parte histórica, e é sobre ela que nós queremos falar nos próximos domingos. Eu quero me ater não à parte teológica do Apocalipse, mas o que Jesus diz às igrejas e que serve para todos nós. Mais especificamente hoje, o que Jesus diz à igreja de Éfeso. Éfeso era uma das cidades mais importantes do Império Romano da época, uma cidade conhecida por ter monumentos extraordinários. O templo da deusa Diana, por exemplo, uma das maravilhas do mundo da época. Éfeso era conhecida por ter pessoas ilustres, por ter cidades, ou melhor, por ter estradas e mesmo operações, artes romanas, e era grandiosa aos olhos do mundo antigo.
E essas pessoas que faziam parte da igreja eram pessoas que conheciam a palavra do Senhor. Estamos falando aqui, de acordo com os comentaristas, da segunda ou terceira geração de crentes, cujos pais e avós tiveram contato com o apóstolo Paulo, tiveram contato com os primeiros cristãos, mas parece que eles ficaram tanto quanto perdidos no desejo de defender uma fé séria, defender a ortodoxia, defender e ser uma igreja bíblica, mas parece que seu coração estava distante de Deus. Estamos falando de uma igreja que fazia o que era certo, sabia o que era certo, mas fazia sem devoção. E meus queridos, nós entendemos que Jesus, às 7 igrejas, ele dá recomendações e palavras de conforto, mas em somente 2 você não vai encontrar palavras de exortação: a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia. Na semana que vem vamos meditar sobre uma igreja fiel, a igreja de Esmirna, apesar da sua pobreza material. Mas hoje eu quero meditar com vocês sobre o que podemos aprender acerca de uma igreja ortodoxa sem devoção, num caminho exatamente contrário ao que eram os moráveis. Eles eram sérios, eram bíblicos, eram coerentes, mas eles eram, acima de tudo, devotados a Deus. Eu quero responder a seguinte questão nessa noite: o que Jesus nos ensina sobre uma igreja que tem doutrina, é firme doutrinariamente, mas não tem amor por Ele, e consequentemente não tem amor ao próximo? Poderíamos dizer que não tem amor ao próximo também porque não tem amor por Ele. O que Jesus nos ensina sobre uma igreja ortodoxa sem devoção? Ou falando simples, o que Jesus nos ensina sobre uma igreja que é firme doutrinariamente, mas não tem fervor nem amor por Ele? Em primeiro lugar, observe o que nos diz o versículo 1. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita os 7 candeeiros e anda no meio dos 7 castiçais, ou dos 7 candeeiros de ouro. Tem na sua mão as 7 estrelas e anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Jesus anda no meio da igreja. Jesus prometeu em Mateus 28:20: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus conhece a igreja de Olímpia, Jesus conhece a igreja de Pinheiros, Jesus conhece as igrejas, Jesus conhece o seu povo. E a primeira lição que eu chamo a atenção de vocês é que Jesus, que está no meio da igreja, diz no verso 2: conheço as tuas obras, tanto o teu labor quanto a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus. Versículo 3: e tens perseverança, suportaste provas por amor do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Verso 4: tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Meus queridos irmãos, William Hendrickson, comentando sobre essa igreja, ele diz: essa igreja havia sido leal à verdadeira doutrina e não havia se deixado esmorecer. Certamente havia obras, labutas e perseverança em Éfeso, mas tudo isso estava presente, embora houvesse diminuição de amor. Uma esposa, por exemplo, pode ser bastante fiel ao seu marido e pode até dar evidência de diligente atenção nas coisas a ele pertinentes, e ainda assim ter falta de amor. Seu senso de dever apenas pode movê-la a permanecer fiel em todos os detalhes da atenção que lhe presta. Igualmente, um membro da igreja pode ser assíduo na sua frequência aos cultos, mas a despeito disso, não está tão devotado ao Senhor como já foi um dia. George Led, comentando sobre essa igreja, ele diz: pureza doutrinária e lealdade não podem ser substitutivos para o amor. Essa igreja, irmãos, apesar do seu zelo doutrinário, apesar do seu zelo por defender a fé verdadeira, tinha esquecido o primeiro dos mandamentos. Meus queridos irmãos, em 1 Crônicas 28, o primeiro livro das Crônicas 28, verso 9, está escrito o seguinte: tu, meu filho Salomão, conhece o Deus do teu pai, serve-o de coração íntegro e alma voluntária, porque o Senhor esquadrinha os corações e penetra os desígnios do pensamento. Lá no Salmo 119, verso 2 está escrito: bem-aventurados que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração.
Em Lucas 10, 27, Jesus, resumindo os mandamentos, disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças, e ao teu próximo como a ti mesmo. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor. Sabe qual é a primeira lição que aprendemos? É que uma igreja ortodoxa sem devoção revela indiferença espiritual. Fazia o que era certo, sabia o que era certo, mas era indiferente a Deus. E nós não temos como esperar qualquer ação diferente, extraordinária de uma igreja assim. Oh, meus queridos, é muito possível nós nos envolvermos com as coisas de Deus com o coração distante dele. É plenamente possível nós realizarmos os cultos, as atividades que devemos fazer, ou mesmo sairmos para evangelizar, ou mesmo fazermos tantas coisas, colocarmos os nossos talentos à disposição, mas nosso coração está distante do Senhor. É possível estarmos desviados de Deus dentro da igreja, desviados de propósito. E, meus queridos irmãos, Deus sonda tudo isso. Essa igreja era fiel na doutrina e talvez até ativista, realizava a obra do Senhor com seu coração distante de Deus. Essa igreja deixou de encontrar em Deus prazer. E, meus queridos, quando eu meditava nesse texto, eu começava a pensar sobre a minha vida. O que você deve fazer pela sua e eu devo fazer pela minha. Será que já fomos mais devotados a Deus do que somos hoje? Será que já tivemos mais ardor e paixão, amor por Deus do que temos hoje? Porque saber o que é certo não é o suficiente para Cristo. Ter a doutrina correta, a fé verdadeira, mas o coração distante de Deus, de que vale? Quando Deus olha para a igreja presbiteriana de Olímpia, olha para você e olha para mim, o que Ele vê? Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. E por que isso é tão sério? Porque o amor que nós temos ao Senhor é o que sustenta todas as nossas práticas. Do contrário, vai ser mecânico tudo que fazemos. É o amor que eu tenho por Deus que me move a orar e a buscar ser um marido bíblico, um pai bíblico, um pastor bíblico, um amigo bíblico, um parente, um trabalhador. Tudo é movido, ou o que as Escrituras apresentam como um elemento, um combustível para a nossa ética, o maior de todos é o nosso amor a Deus. Não é à toa que Santo Agostinho disse: ame a Deus e faz o que quiseres, porque o amor a Deus purifica as intenções de coração. É possível fazermos as coisas para Deus com as motivações erradas, e se nós não fazermos as coisas a Deus por devoção, por amor a Ele, está tudo errado. Essa igreja era indiferente espiritualmente. Essa igreja não era uma igreja piedosa, era uma igreja que tinha doutrina na cabeça, mas não tinha fogo no coração. E não entenda aqui que eu estou falando de pentecostalismo, eu estou falando de ardor, de amor genuíno. Oh, meus queridos, enquanto eu meditava, eu fiquei a refletir: será que Deus é meu maior tesouro? Será que eu já amei a Deus mais? E comecei a refletir sobre mim, sobre o tempo de oração que eu já tive, da busca que eu já tive por Deus, do anelo que eu já tive por Deus. E, meus queridos, do mesmo jeito vocês devem fazer. Vocês já foram devotados mais a Deus? Não estou perguntando se você hoje conhece mais doutrina, se você é mais reformado ou mais bíblico na sua maneira de pensar, mas isso tem feito de você mais devotado a Deus? Esse era exatamente o problema da igreja de Éfeso. As palavras a Éfeso soam para nós hoje como uma advertência. Se você observa os versículos 2 e 3 diz: conheço as tuas obras, o teu labor, a tua perseverança. Era uma igreja que trabalhava, que não pode suportar homens maus, que lá no versículo
6, tenho contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, que eram pessoas que defendiam a possibilidade de você negociar com os valores mundanos, que faziam vista grossa ao pecado, a uma vida libertina, e eles são contundentes em criticar esses falsos profetas. Mas, meus queridos, faltava a eles o principal, faltava a essa igreja o principal. E aqui, irmãos, eu quero destacar o que eu julgo ser extremamente pertinente, de acordo com as palavras de Simon Kistemaker. Ele diz: tais pessoas eram destituídas do entusiasmo demonstrado por seus pais e avós, não agiam como propagandistas da fé, mas como zeladores e guardiães. Houve uma óbvia deficiência na sua ação evangelística em resultado de um modo natural de pensar. Amavam o Senhor, porém não mais com o coração, com a alma e com a mente. Uma igreja ortodoxa, firme doutrinariamente. Ortodoxa significa que segue a doutrina correta. Uma igreja firme doutrinariamente, ortodoxa, mas sem devoção. Sabe o que é que acontece? Essa igreja revela indiferença espiritual. Ela não faz literalmente diferença onde ela está. Pode ser rica, irmãos, materialmente, pode ter os recursos, os membros podem fazer networking, podem conhecer as lideranças da cidade. É indiferente espiritualmente essa igreja. E quem disse a Jesus: tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Agora, falando individualmente, irmãos, como anda o nosso amor por Deus? Porque ao meditar nessa palavra, eu fui altamente constrangido de como eu deveria pedir a Deus que me conduzisse a uma maior devoção a Ele do que eu já tive e do que eu sou hoje, do que eu já fui no passado, que eu devo cada dia mais ser devotado a Ele em adoração e em amor pelo Senhor. E se falta, irmãos, muitas vezes lágrimas nos nossos olhos quando pecamos, se falta em nós alegria quando falamos das coisas de Deus, estamos no mesmo caminho da igreja de Éfeso. Se falta choro quando nós pecamos, se falta constrangimento pelo pecado quando nós falhamos, se falta ardor e desinteresse pela obra do Senhor, pela casa de Deus e por Deus, na nossa individualidade, na nossa casa, buscarmos ao Senhor, se não temos mais esse prazer, estamos no caminho da igreja de Éfeso. Doutrina na mente, mas sem ardor, sem devoção. Essa é a primeira lição que aprendemos. Jesus repreende uma igreja assim. Uma igreja ortodoxa sem devoção, ela revela indiferença espiritual. Mas uma segunda lição que eu quero chamar a atenção de vocês aqui para o que nos diz o verso 4. Tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te. Uma segunda lição que aprendemos é que uma igreja ortodoxa sem devoção, além de revelar indiferença espiritual, é uma igreja que desagrada a Jesus Cristo. Em Êxodo 20, versículos 2 e 3, observamos o primeiro mandamento: não terás outros deuses além de mim. E o que esse mandamento quer comunicar é que Deus deve ser o objeto máximo da nossa adoração e devoção. Nenhum ser deve tomar o espaço de Deus em nossa alma, tanto no sentido dos nossos afetos, quanto no sentido da nossa confiança. Em Deuteronômio 10, versículos 12 a 16, Deus fez assim Moisés escrever: agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus e andes em seus caminhos e o ames e sirvas teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, para guardares os mandamentos que o Senhor teu Deus te ordena para teu bem? Oh, meus queridos, mais à frente existe a expressão: circuncidai o vosso coração e não mais endureçais a vossa cerviz. Em Hebreus 12, versículos 28 e 29, nos é dito:
Por isso, recebendo de nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Durante muito tempo eu fiquei sem entender o significado da palavra temor, que no hebraico traz-nos a ideia de reverente consideração. Pense no seguinte: Deus é totalmente bom, é totalmente desejável, Ele é amoroso, Ele é bendito, Ele é a sua melhor companhia, é aquele que anda com você no vale da sombra da morte, é aquele que lhe cuida, é aquele que lhe protege, apesar dos seus pecados e dos meus, que nos atende com graça, que nos abraça quando ninguém quer abraçar. Ele não é digno do nosso amor, Ele não é digno da nossa lealdade, Ele não é digno que nós o busquemos, não porque tem um horário de culto, mas que nós o consideremos como o maior ser e a pessoa mais digna da nossa devoção. Oh, meus queridos, é significativo o que acerca dessa questão nos diz William Hendrickson. Ele diz: a igreja é desafiada a refletir sobre sua queda, mudar sua mente de forma que possa realizar as primeiras obras. Jesus, Ele não tem deleite, ou Ele não está se agradando nessa igreja, porque essa igreja, queridos, ela deixou de atentar para aquilo que era essencial. Só fazendo um paralelo com a igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna era uma igreja materialmente pobre, que não tinha relevância do ponto de vista social, mas isso não tem significado aos olhos de Deus. O que Jesus mais espera ver seguramente numa igreja é a sua devoção a Ele. Meus queridos irmãos, mais interesse do que pela teologia reformada, vocês têm que desejar Cristo em seus corações, Cristo ser exaltado, Cristo ser honrado, Cristo ser magnificado em nossas casas, no modo como vivemos, no modo como nos tratamos, no modo como o consideramos, não apenas nos dias de culto solene, mas em todos os momentos da nossa vida. Essa igreja tinha perdido essa compreensão. E, meus irmãos, como nos assemelhamos a Éfeso quando deixamos de esquecer da importância de considerarmos o maior de todos os mandamentos: não terás outros deuses além de mim. João Calvino disse que o coração do homem é uma fábrica de ídolos, e não apenas os ímpios, mas nós construímos ídolos e altares em nossos corações. Às vezes o casamento, às vezes os filhos, às vezes uma carreira, às vezes o desejo de ser rico, às vezes o desejo de ser famoso, o desejo por poder. Tudo isso pode roubar o lugar de Deus em nossos corações. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor, lembra-te de onde caíste. Não é razoável, meus queridos, que quanto mais conheçamos, mais de Deus nos afastemos. Quanto mais conhecemos a Deus, mais devemos nos quedar em sua presença, nos devotar a Ele. Essa é a lógica natural das Escrituras. Isso não tem acontecido. É momento de clamarmos misericórdia ao Senhor. Não basta ter a doutrina na mente e o coração distante do nosso Deus. Esse foi o caminho, irmãos, que fez a igreja cometer tantos equívocos. O tempo que vai de 1517, quando Martinho Lutero fixa na Catedral de Wittenberg as 95 teses, até 1648, que ocorre a Paz de Westfália, esse tempo é chamado de escolasticismo protestante. Quando as igrejas protestantes estavam correndo atrás de construir as suas confissões de fé, e elas eram necessárias para esse tempo exatamente porque havia conflito entre católicos e protestantes, e entre os próprios protestantes. Mas sem dúvida o que aconteceu nesse período foi uma perda de propósito em muitos aspectos, ainda que
a elaboração de confissões seja necessária e importante para nos dar identidade, nada substitui, meus queridos, o zelo que devemos a Deus, o amor que devemos a Deus, esse amor revelado na maneira como nos tratamos uns aos outros. Meus queridos, como corremos o risco de nos perder nessa questão e sermos uma igreja como somos conhecidos. A igreja presbiteriana é conhecida por ser uma igreja que é bem fundamentada doutrinariamente, mas a minha preocupação primária deve ser: somos uma igreja devotada a Cristo? Somos uma igreja que fica mais preocupada nas questões doutrinárias do que na nossa devoção e no nosso amor a Cristo? Não aqui desprestigiando a importância da doutrina, por hipótese alguma. Vocês mesmos que são da igreja sabem do zelo que temos. Estamos estudando a confissão de fé, estamos estudando as doutrinas presbiterianas e fazemos isso com diligência e mesmo com bastante zelo e cuidado. Mas estamos falando que tudo isso deve redundar na glória de Cristo e num coração mais devotado a Ele. Se não está acontecendo isso, tem alguma coisa errada. A igreja deixa de agradar a Cristo. Tenho, porém, contra ti. Há uma última lição que aprendemos com a igreja de Éfeso, acerca da possibilidade de haver uma igreja firme doutrinariamente, ou ortodoxa, mas sem devoção. Uma igreja ortodoxa sem devoção, ela revela indiferença espiritual. Uma igreja ortodoxa sem devoção, ela desagrada a Cristo. Mas por fim, uma igreja ortodoxa ou firme doutrinariamente, sem devoção, corre o risco de perder sua influência no mundo. Olha a ameaça de Cristo para essa igreja, e a ameaça mesmo. Verso 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras. Se não, venho a ti, e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Sabe o que significava aqui remover o candeeiro, irmãos? E não permitir que essa igreja lograsse êxito com o tempo e perdesse logo sua influência. Interessante que é acerca disso, William Hendrickson, ele vai nos dizer: a ameaça que se segue, se não venho a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro, foi cumprida. Hoje em dia não há igreja em Éfeso. Essa igreja não durou muito tempo, exatamente porque foi uma igreja que não atendeu a ordem de Cristo, voltar às primeiras obras. A palavra do Senhor nos diz em Mateus capítulo 5, verso 13: vós sois o sal da terra, mas se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser jogado fora. Eu não sei se você está entendendo o ponto de partida que eu tenho defendido, a tese fundamental que eu tenho defendido nessa noite. Tudo que fazemos na igreja, todas as obras que fazemos na igreja, seja para evangelizar, seja para ajudar o necessitado, ou mesmo socorrer aqueles irmãos que caem em pecado, tudo isso e o nosso próprio cotidiano só pode ser movido pelo amor a Cristo. Quando não fazemos as coisas por amor a Cristo, estamos fazendo por motivações equivocadas. Cristo, consequentemente, não é glorificado da maneira que deveria. Estamos correndo riscos, porque não existe nenhum combustível mais forte que nos livre tanto do pecado do que o constrangimento por causa da glória de Cristo. Meus queridos irmãos, essa igreja está a ponto de perder sua influência, e exatamente porque é o amor a Cristo o maior combustível que temos para uma vida santa. Quando esse combustível vai embora, a igreja deixa de ser infrutífera e, consequentemente, deixa de fazer a diferença no mundo. O maior missionário que concordemos foi o apóstolo Paulo, depois de Jesus. Ele disse: porém nada considero minha vida por preciosa, contanto que completa a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Por que Paulo fez isso? Porque ele amava Cristo, porque ele era devotado a Cristo. Lá em Apocalipse 12:11, falando dos mártires, daqueles que deram a sua vida pelo Senhor, está escrito: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram,
e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. A gente faz questão de usar comentários bíblicos não por simples erudição, para mostrar erudição ou impressionar. Não, irmãos. É uma atitude prudente para a gente ver e perceber como é que servos do Senhor, que são reconhecidos por erudição teológica, viram esse texto. E olha o que é que nos diz Simon Kistemaker, um dos maiores comentaristas do Apocalipse que nós temos, num livro publicado pela editora Cultura Cristã, editora da Igreja Presbiteriana. Olha o que ele disse acerca de Éfeso. Uma igreja cessa de ser igreja quando ela não serve mais ao seu mestre, com genuíno amor e dedicação. Há inclemente evidência de que o cristianismo nominal enfrenta uma morte natural dentro de uma ou duas gerações e, consequentemente, sai completamente de cena. Os membros podem ainda congregar-se, porém se reúnem para propósitos sociais e não espirituais. Quando a igreja deixa de amar a Cristo, ela naturalmente perde a influência sobre o mundo e se transforma num clube, onde as coisas a serem tratadas somente atendem princípios religiosos, frios, mecânicos, assim como os fariseus faziam. O ser religioso em si não significa nada. Você cumprir rituais religiosos, isso não tem nenhuma valia aos olhos de Deus, se seu coração está distante dele. Essa igreja perdeu o amor por Cristo. E sabe o que é que acontece quando uma igreja deixa de olhar para Cristo? Cristo deixa de ser seu alvo? A política toma conta. As mesquinharias, as divisões, o mundanismo, o amor a Deus, eu já disse que já que ele é o fundamento principal da nossa ética, quando ele sai de cena, abre-se a porta para que entre tudo que não agrada a Deus na igreja. E aí, meus queridos, essa igreja está com a sentença de morte anunciada. A igreja de Éfeso não durou muito. Ela perdeu sua influência e, consequentemente, nós perderemos a nossa, na medida em que o nosso amor se esfriar. Oh, meus queridos irmãos, quando amamos a Deus, nosso coração se alegra pela sua palavra, por ler sua palavra, por orar. A nossa intimidade com Deus contagia as pessoas ao nosso redor, e se isso não está acontecendo, é o momento da gente cair de joelhos e dizer: Jesus, filho de Davi, me restaura, tem misericórdia de mim. Não quero apenas trazer nessa noite um estudo sobre a igreja de Éfeso, mas mostrar para vocês que as advertências de Jesus a essa igreja soam para nós como sérias e conselhos para sermos uma igreja relevante. Estamos terminando a construção de um templo. Aspiramos a ser uma igreja que faz diferença aqui na cidade, no estado, no Brasil e no mundo. Mas sem amor por Cristo, sem devoção a Cristo, nada disso vai acontecer. Porque é uma igreja firme doutrinariamente, ortodoxa, sem devoção a Cristo, revela indiferença espiritual, desagrada ao próprio Cristo. E também, meus queridos, deixa de fazer ou deixa de ter, perde a sua influência positiva sobre o mundo. Eu chamo a atenção para as palavras de Jesus no versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Oh, meus queridos, essas palavras soam para nós como graciosas. Jesus sabia como essa igreja vivia, e daí nós aprendemos que a devoção a Jesus Cristo, o Senhor da igreja, é indispensável. Ter uma boa teologia não dispensa o amor dedicado que devemos a Ele. Como anda a sua vida de oração, meu querido, minha querida? Como anda seu compromisso com a leitura da palavra do Senhor? Como anda seu amor pelos irmãos da igreja? E mesmo o amor por aqueles que não conhecem o Senhor? A maneira como você vive, como você gerencia o seu tempo, seus recursos, seu modo de agir.
é conectado com o interesse de Deus? O que Jesus diria de você se você perguntasse a Ele o que Ele diria de mim? Sem dúvida, irmãos, sem nenhuma bajulação ou autoglorificação, nós somos uma igreja bem doutrinada. Nós somos uma igreja ortodoxa. A questão que se coloca diante de nós é: somos uma igreja devotada? Será que se houvesse uma tempestade, como a que acometeu o navio de John Wesley, diante da morte, causaríamos impacto na vida de uma pessoa como os morávios causaram na vida de Wesley? Como é do nosso compromisso missionário, nosso ardor pelo Senhor, o interesse pela expansão do reino é maior do que a garantia do nosso futuro. Meus queridos, eu já disse em outra oportunidade que antes dessa palavra cortar o coração de vocês, corta o meu. E o que eu tenho a pedir a Deus diante dessa palavra é misericórdia. Que o Senhor nos encha de amor por Ele. Que o Senhor nos envolva. E eu não sei se o nosso irmão conhece uma canção que diz assim: quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, quero reconstruir. Irmãos, eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar e viver o primeiro amor toda a minha vida. Eu quero que você se recorde do tempo que você se converteu. A sua devoção e o seu amor a Deus são do mesmo jeito? Se for mais baixo, se for menor, arrependa-se. Se você tem vivido mais intensamente, glória a Deus por isso, e ore que Ele conserve. Mas a atitude que eu quero sugerir para nós é que nós lutemos pela doutrina correta, mas sejamos devotados a Deus. Você conhece